Oi, tava pensando num trem aqui que eu queria compartilhar com vocês. Ainda não tá muito certo o que eu estava pensando, então eu comecei a gravar esse vídeo só pra falar e vocês também me ajudarem a pensar melhor sobre isso. Mas eu tava pensando sobre essas questões de relacionamento. Eu vejo o quanto que as pessoas estão reclamando muito sobre, tá muito difícil achar alguém hoje em dia, alguém que preste, alguém que não sei o quê, blá blá blá. E existe esse lugar do, pessoas carentes, pessoas emocionadas, pessoas frias, pessoas traumatizadas, pessoas não sei o quê. E eu vejo, por exemplo, essa questão do emocionado e carente, eu acho que existe uma diferença absurda em pessoas emocionadas e pessoas carentes. Por exemplo, eu me considero uma pessoa emocionada. Porque quando eu me interesso por alguém, eu me interesso por aquela pessoa. E eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida que quando eu me interesso por uma pessoa, eu quero conhecer aquela pessoa. Então, o tempo que eu tenho para conhecer aquela pessoa é para conhecer aquela pessoa. Eu não consigo conhecer várias pessoas ao mesmo tempo. Eu não tenho capacidade cognitiva para isso. E quando eu tô me interessando por alguém, eu sou uma pessoa que eu demonstro aquilo dali. Eu demonstro o que está dentro de mim. Durante um tempo da minha vida, pouco tempo, eu tentava não mostrar isso. E eu percebi que. Tem um negócio, alguma coisa no olho? Eu percebi que aquilo não me fazia bem, não era eu. Ficava assim, cara, mas por que eu tô bloqueando isso? Por que eu tô tentando abafar o meu afeto só pra não parecer emocionada demais? Porque as pessoas confundem emocionado com carente. E pra mim, o carente, a pessoa carente, ela é a pessoa que ela tá se relacionando com várias pessoas ao mesmo tempo. Ela tá consumindo pessoas. Porque aí eu falando por mim, tá? Eu tenho Vênus em peixes, então assim, sou uma pessoa já astrologicamente emocionada. Minha lua em aquário não serve de nada, porque minha Vênus em peixes, quando ela entra em ação e não tenho como parar ela. Mas, enfim, eu vejo que quando eu me interesso por uma pessoa, eu me interesso por aquela pessoa. E é muito difícil eu me interessar por alguém. Muitas vezes, os meus amigos, eles ficavam assim, nossa, mas não sei quem tá querendo ficar contigo e tal, tá dando em cima de você e tal, mas eu não quero, eu não me interesso por aquela pessoa, sabe, não tá fazendo sentido, não faz sentido, eu não, por que eu vou perder o meu tempo e perder o tempo da outra pessoa e cultivar talvez alguma coisa ali, ou enfim, ou ser um produto, ou transformar ela em um produto, isso pra mim não faz o menor sentido. E, por exemplo, eu já fiquei um ano sem me relacionar com ninguém, sabe, nem ficar conversando com alguém. Porque eu não queria, ninguém estava sendo interessante pra mim naquele momento, naquele um ano. E foi ótimo, porque eu percebi que, cara, eu sou essa pessoa que, se ninguém é interessante pra mim, eu não tô encontrando alguém que seja interessante pra mim, eu não vou ficar consumindo corpos, consumindo o meu tempo e o tempo de outras pessoas com papinho furado no celular. Mas quando eu quero conhecer alguém, quando eu me interesso por alguém, eu vou doar o meu tempo, o tempo que eu tiver para aquela pessoa, para conhecer aquela pessoa. E nesse momento, eu vou demonstrar afeto, eu vou demonstrar interesse, eu vou comunicar o que está no meu coração. E às vezes as pessoas acham isso um absurdo. Você tá se doando demais, você tá comunicando muita coisa, não sei o que lá, não sei o que lá, você tá projetando isso e aquilo. E tipo, cara, a gente sempre tá projetando. E a projeção, eu vejo que ela não é 100% uma coisa ruim, porque pra gente se interessar por alguém, a gente tem que projetar alguma coisa naquela pessoa, nem que seja, nossa, aquela pessoa parece que beija muito bem, então vou ficar com ela. Isso é uma projeção. E é nessa projeção que, é claro, que a gente não pode colocar essa projeção como um lugar daquela pessoa ser aquilo dali e ela ter que se encaixar naquela projeção. Mas a gente sempre vai ter projeções. A questão é ter um equilíbrio de
de ter essas projeções saudáveis e, ao mesmo tempo, enquanto você está conhecendo aquela pessoa, você ir tirando essas projeções que você formou e você trazendo aquela pessoa para a realidade. Você está construindo ali uma relação, independente no que vai dar, mas está ali construindo aquela relação. E aceitar que a projeção, ela existe, ela vai existir. E também aceitar que, cara, não é saudável a gente querer que as pessoas sejam aquilo que a gente projetou. E a pessoa carente, por outro lado, para mim, é uma pessoa que está sempre se relacionando com várias pessoas e sempre consumindo corpos, consumindo o tempo das pessoas e sempre tá naquele lugar superficial, porque ela não tá a fim de conhecer as pessoas, ela tá a fim de simplesmente consumir ou muitas vezes preencher algum vazio dentro dela. Para mim, pessoas carentes são assim. Enfim. E por outro lado, eu vejo que muitas pessoas estão frias, estão com medo, estão pensando muito no sentido de fulano me respondeu agora, eu não vou responder, tô com o celular na mão, mas eu não vou responder porque a pessoa vai me achar muito rápida, muito emocionada, não sei quem. Eu tenho que dar um tempo, tenho que ficar 3 dias sem falar com a pessoa, tenho que sumir no final de semana para a pessoa sentir que ela não é tão importante assim na minha vida. E aí eu fico pensando, cara, para a pessoa pensar nisso, para a pessoa fazer esse tipo de joguinho, esse tipo de joguinho, a pessoa tem que ser muito carente, cara. Porque ela quer que a outra pessoa sinta alguma coisa por ela, com ela fazendo esse tipo de coisa. Para mim, isso é um tipo de carência. Isso não é gelo, não é a pessoa ser uma pessoa fria. Na realidade, a pessoa ela simplesmente quer evitar sentir e quer jogar aquele jogo. E que para mim não faz o menor sentido também. Eu entendo que muitas pessoas foram machucadas. Eu fui uma pessoa muito machucada nos meus relacionamentos amorosos. Mas hoje, com um pouco mais de maturidade, eu tô com 33 anos, eu percebo que com o meu autoconhecimento, e é um autoconhecimento prático mesmo, é uma coisa que eu vou, de fato, olhando, me observando, entendendo dentro de mim o que está acontecendo e sendo minha melhor amiga para conseguir me entender, para conseguir entender quem eu sou. E eu vejo que esse lugar de demonstrar afeto é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu penso assim, cara, eu tenho uma coisa tão bonita dentro de mim, eu tenho algo tão legal dentro de mim, que eu vou demonstrar para as pessoas. Independente do tempo, independente se eu conhecer a pessoa hoje e eu falar com ela assim, cara, eu me interessei por você, eu quero conhecer mais você. Isso é direto nesse ponto. Eu não tenho mais vergonha de falar esse tipo de coisa. E se as pessoas quiserem ficar, elas ficam. Se as pessoas não quiserem ficar, elas não ficam. É claro que existe o tempo para a gente conhecer a pessoa de verdade. Mas algumas coisas que a gente sente, a gente pode falar. Eu acho que não é vergonha nenhuma a gente falar certas coisas e se mostrar interessado pelas pessoas. E hoje eu estava pensando sobre o quanto que eu vejo que as relações de hoje, elas estão tão esquisitas porque está faltando esse lugar de ser quem a gente é. A gente está vivendo tanto de aparências, tanto a partir dos nossos traumas, a partir de mostrar que a gente é alguma coisa que muitas vezes a gente não é na internet, que isso está refletindo no nosso físico, no nosso eu, no nosso aqui e agora, dentro do nosso coração. Eu acho que a gente está perdendo a nós mesmos. E isso está refletindo nesses tipos de interações. E eu não sei se faz sentido isso para vocês, mas eu estava pensando nisso agora mesmo, antes de começar a gravar o vídeo. Falei, cara, eu preciso gravar esse vídeo porque isso para mim fez muito sentido. No sentido de eu tô me sentindo tão eu hoje em dia, cada vez mais amiga do meu coração, de quem eu sou, que não faz mais sentido para mim não fazer coisas que eu
quero fazer. Não demonstrar carinho pelas pessoas que eu quero demonstrar carinho. Agora eu fui ver se o microfone estava ligado. Tá ligado? Me deu um medo. 10 minutos já falando e imagina, microfone desligado. Enfim. Eu me senti tão feliz por ter percebido isso. Eu falei, cara, eu tô tranquila sendo quem eu sou e demonstrando o que eu quero demonstrar. E isso também vale para vários tipos de relacionamento, não só amorosos, sabe? Não só eu estar interessada por alguém e falar isso para a pessoa, mas também com os meus amigos, amigos que eu me afastei em determinado momento da minha vida e que me deu vontade de me reaproximar daquela pessoa, sabe? Que coisas aconteceram e eu senti vontade de me reaproximar daquela pessoa, chamar pra fazer alguma coisa no final de semana, perguntar, tipo, o que você está fazendo agora? Vamos fazer alguma coisa? E retomar esse contato sem ficar pensando o que a outra pessoa vai pensar, sem ficar enfim, falando muito na cabeça. Tem palavras que eu tento falar, mas não consigo, gente. Eu tenho dislexia, sou disléxica. Por exemplo, gaivota. Eu preciso parar e pensar em gaivota, porque eu sempre falo gaviota. Aí eu fico falando que eu tô falando em espanhol. Enfim, mudei totalmente de assunto. Mas, às vezes a gente fica pensando muito nas coisas. E eu acho que também isso é um reflexo do quanto que a gente pensa muito no que vai postar. Tem que ser um negócio bonito. Aí vai e muda não sei o que ali, coloca filtro e não sei o que. A gente está vivendo muito desse lugar de filtros e filtros. E parece que na nossa mente a gente está filtrando muito coisas que são quem a gente é. É claro que eu não tô falando que é pra gente ser porra louca e sair fazendo o que der na telha. Eu tô falando pra gente se reconectar com quem a gente é, com o nosso coração, um autoconhecimento prático mesmo. Ninguém tá ouvindo o que a gente tá falando com a gente. Então, cara, se faz do seu melhor amigo, da sua melhor amiga. E mostre pra si mesmo coisas que muitas vezes você não tá querendo ver. Isso é uma coisa muito bonita. E eu falo isso porque há alguns anos eu ficava muito triste quando uma pessoa falava que eu era emocionada. E eu ficava falando assim, nossa, mas a pessoa tá falando que eu sou carente e tal. E aquilo não fazia muito sentido pra mim. E eu comecei a analisar e eu fiquei, não, eu não posso ser emocionada, eu não posso demonstrar, eu posso não sei o quê. Só que quando eu parei pra analisar assim, cara, como que eu sinto, o que eu gosto quando eu me interesso por alguém, será que eu me interesso por todas as pessoas? Será que eu sou mais seletiva? Como que eu me comporto nisso tudo? E a partir disso, eu comecei a perceber que eu sou uma pessoa que sou seletiva demais, eu sou muito chata, eu não me interesso por qualquer pessoa. Mas quando eu me interesso, eu quero me aprofundar naquela relação. O tempo que eu tenho, eu quero me aprofundar. Ao mesmo tempo que eu gosto que a outra pessoa saiba o que eu estou sentindo, eu gosto que a outra pessoa saiba como eu estou ali, e se eu não puder, sei lá, conversar com ela em algum momento, ou eu estou estressado, tendo uma semana estressante, eu gosto que aquela pessoa saiba sobre aquilo, sabe? Que não tem nada a ver com ela, é uma coisa pessoal, eu gosto de dar segurança às pessoas. E isso só reflete o respeito que eu tenho comigo mesma. O quanto que eu me dou afeto. O quanto que eu sou feliz com quem eu sou. Eu sou responsável pelas coisas que eu sinto. E a partir do momento que eu vejo que existem responsabilidades minhas comigo mesma, eu trago isso para as relações que eu quero ter. Tanto amizades quanto relacionamentos amorosos. E eu tava pensando agora que, cara, como é bom a gente estar cada vez mais conectado com quem a gente é, com o nosso coração, sem ficar passando por muitos filtros, sabe? Para mostrar coisas para as pessoas. E que não
não condizem com quem a gente é. E é libertador isso. É claro que muitas vezes é difícil, é claro que eu acho que até o final da nossa vida a gente vai estar se descobrindo, se redescobrindo e vivenciando coisas, sabe, completamente novas, e muitas vezes a gente vai achar que a gente está de alguma forma ou é de alguma forma, e depois a gente vai descobrir uma outra camada daquela ideia que a gente tinha da gente mesmo, porque a gente está sempre fluindo na vida. E é isso. Queria saber o que vocês acham, se faz sentido o que eu falei, mas principalmente eu queria trazer essa reflexão para mais uma vez falar para você olhar o seu coração, para você buscar ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga e diminuir esses filtros que não são nossos e lapidar quem a gente é. Porque cada vez que eu percebo que eu estou lapidando mais a mim mesma, mais o meu coração, eu percebo que eu me sinto muito feliz em simplesmente ser quem eu sou, sem ficar filtrando muitas coisas. É isso. Até mais. Beijo.